Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Resenha de Mestre, um videocast e podcast do mestrado profissional da Faculdade Baiana de Direito e do grupo de pesquisa Transformações da Universidade Federal da Bahia. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial, o professor Tarcísio Cerqueira, e a gente vai começar falando sobre flexibilização procedimental. E aí, bora resenhar? Bem, pessoal, a gente está aqui para falar sobre técnicas e instrumentos judiciais e negociais de flexibilização do procedimento e estamos com o professor Tarcísio Cerqueira, meu amigo, meu querido amigo, que é mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, possui especialização em Direito Processual Civil pela Baiana, é advogado da Petrobras e professor da Universidade Federal da Bahia, meu colega lá na universidade. Um prazer dividir as turmas, sala dos professores, almoços, jantares, enfim, maravilhoso, meu querido amigo Tarcísio. Quer dizer, o prazer é meu, na verdade, né? Para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com você, Gabi. Quando precisar me chamar, eu venho correndo. Mesmo no dia do aniversário. Mesmo no dia do aniversário, nenhuma dúvida. Tarcísio, eu queria começar, assim, a gente falando, antes de entrar realmente no tema, eu queria saber, a primeira pergunta é, se você não fosse advogado e professor, o que você seria? Já pensei em várias coisas, mas hoje eu seria surfista. Não, mas calma. Na época que você fez, na época era vestibular, né? Sim. Na época que você fez vestibular, você já pensava em ser surfista ou não? Isso foi uma coisa que agora você escolheria ser surfista? Na época, eu queria ser músico. Só que minha mãe, ela só faltou me matar, né? Dizendo assim, eu não vou pagar faculdade para vocês fazer música. Eu falei assim, você é extremamente preconceituosa. Sim. Aí ela falou assim, poxa, você vai fazer outra coisa. Aí eu falei que outra coisa, peraí assim. Aí, o que é que eu gosto de fazer, na verdade? Na verdade, eu gosto de ficar em casa. Você gosta de jantar, de almoçar. Gosto de jantar, gosto de me divertir. Pô, era uma guria, eu tinha 17 anos, aí chegou a ideia de fazer direito por exclusão. Eu era até bom em matemática. A Adriana até fala assim, poxa, porque você devia fazer alguma coisa de matemática, de engenharia, alguma coisa assim. Mas eu falei assim, pô, mas na época, por exemplo, eu gostava muito de ler. Então, vou fazer direito, porque eu acho que direito você lê pra caramba, entendeu? Acaba que faz sentido você ter, digamos, essa formação. Foi aí que eu escolhi fazer direito mesmo. Ah, mas tu surfa? Não. Você vê que estava no caminho certo. Pois é, né? Ainda bem que eu não fui pro surf, né? Agora, hoje em dia, eu acho que eu surfaria, entendeu? Então tem que começar a aprender, né? Um projeto. Um projeto que eu tenho aí para pelo menos no final desse ano, isso no ano que vem, começar a desenvolver essa habilidade. Sim, mas não pretendo largar nada não, né? Não pretendo largar nada não. Agora vai ser só hobby. Eu quero usar como uma válvula de escape. Por favor, queremos você surfando. Ô, Tassi, mas me diz uma coisa, e quando tu decidiu fazer direito, o mestrado e o doutorado, foi algo que tu sempre pensou em fazer, ou foi algo que surgiu, assim, durante o curso? Aí que tá, minha mãe é professora. Ah, tá. Minha avó também foi educadora, não chegou a ser professora, minha avó era educadora também. Eu acho que eu sempre quis ser professor. Eu acho que era uma profissão que eu sempre tive em mente. Agora, por conta do desenvolvimento da minha vida, da minha carreira, aí eu advoguei, sempre gostei da ideia da advocacia, sempre achei interessante quando eu entrei na faculdade, quando eu saí da faculdade, eu queria advogar mesmo, certo? Mas ser professor para mim sempre foi minha premissa básica, eu sempre tive isso ali como algo que ia me acompanhar pelo resto da vida, aí um caminho natural seria fazer um mestrado e depois doutorado. Tu tivesse dificuldade para escolher tema para o mestrado e para o doutorado? Aí, uma pergunta interessante, Gabi. Quando eu estava na faculdade, na época, eu estudava muito, gostava muito do direito constitucional. Eu pensava em ser professor de direito constitucional. E com um caminho aí, bons professores que eu tive na época, de processo, inclusive o professor Fred, ele foi uma das pessoas que me chamaram mais atenção. Eu achava assim, eu via aquela galera, amava o que fazia. Fred, você vê a aula do cara, ele tinha um prazer enorme, né, de estar falando sobre o processo, estar falando sobre aqueles temas, certo? E eu olhava assim, isso aqui deve ser legal. O processo deve ser legal. Eu nunca achei uma área difícil. A gente fala hoje com alguns alunos, com alguns colegas, acho um processo muito difícil. Eu nunca achei o processo muito difícil. Eu acho que eu tive bons mestres. Então, eu acho que me facilitou a escolha da linha, assim, do grande tema, um tema macro para estudar. Agora, quando você chega
você vai desenvolver uma pesquisa, você fica assim, pô, o que eu vou falar? Primeira coisa que eu fiz quando eu fui submeter o mestrado foi tentar ver assim, poxa, que área eu consigo dentro do processo trabalhar assim, sem ficar louco? Deixa eu só te fazer uma pergunta. No TCC já foi processo civil? Já foi processo Ah, civil, tá. certo? E aí no mestrado eu falei assim, pô, qual é o tema assim, ou qual é a grande linha que eu não vou ficar louco para falar? E eu falei, poxa, vou falar de acesso à justiça. Ah, Falar de tá. acesso à justiça. E aí como é que eu descobri, entre aspas, o tema para falar no mestrado? Eu estava numa conversa com um colega, um amigo meu, e aí ele falou uma coisa lá, eu falei, velho, você acabou de me dar uma ideia para um tema, para uma dissertação de mestrado. E aí desenvolvi a questão relacionada aos processos repetitivos. Na época eu comecei a mexer em 2008, então a reforma que você tinha em 2005, 2006 está bem recente, então você tinha pouca coisa escrita. O professor Antônio Donias estava trabalhando aí no doutorado dele sobre o poder de processo legal em processos repetitivos, e era um tema bastante novo. Falei, poxa, dá para falar sobre recursos repetitivos, que é um tema que eu acho novo, com a questão do acesso à justiça. E aí eu juntei as duas coisas e fiz E no doutorado, como foi o a processo? dissertação. Então, do doutorado, o que aconteceu? Quando eu fiz a seleção para o doutorado, a linha mudou, a linha de pesquisa mudou. Antes você tinha uma linha de precedência, eu tinha feito um projeto todo em precedência. Ah, E porque aí tu queria continuar a tua pesquisa do mestrado, algo Na semelhante. verdade, foi o CPC. Quando eu fiz o doutorado, eu esperei um tempo de maturação. Eu achei um mestrado muito pesado, eu achei um mestrado assim, me cansou bastante. Eu falei assim, pô, vou dar um tempo, vou tocar minha vida. Tu acha que foi melhor? Hã? Eu sempre tenho essa dúvida se é melhor. Quando me perguntam assim, é melhor seguir direto ou é melhor dar um tempo? Tu acha Gabi, que foi melhor dar eu um acho tempo? que a gente, quando é muito jovem, a gente tem aquele senso de tempo meio diferente. Tá? Eu tô falando, poxa, parece que eu sou um velho. Pô, eu tenho 40 anos hoje, eu acho que eu até já vivi muita coisa. Quando eu me formei com 22 anos. Ah, foi Certo? muito novo. Então, eu tinha uma noção de tempo diferente do que eu tenho noção de tempo hoje. Eu queria fazer tudo muito rápido, muito acelerado, não sei o quê. Aí eu fiz logo mestrado, porque tive a sorte de passar logo no mestrado. Foi a época que eu passei no concurso também para advogado da Petrobras. E eu acho que eu aproveitei aqui o estudo, vou fazer o mestrado logo. Aí passei na seleção e fui fazer o mestrado. Cheguei lá, eu vi assim, porra, cara, isso aqui é muito cansativo, isso aqui requer muito tempo da gente. Sempre eu falo para quem quer fazer mestrado, é um projeto pessoal muito grande. Sim. Então você tem que saber o que você está fazendo, entendeu? Não é uma coisa assim, eu vou fazer o mestrado porque eu acho bonito. Não é uma coisa que você vai fazer porque é uma coisa bonita, é bacana. Só pelo título, né? É A gente legal. tem que fazer... Claro, a hipocrisia minha diz assim, pô, é bacana ser doutor, é bacana ser mestre, é bacana ser professor. Então, eu acho legal, mas tem que ser um projeto pessoal. Você tem que querer estar ali, você tem que querer fazer aquilo ali, certo? Então, acho que na época, quando eu terminei, eu comecei a ter a percepção de que, pô, eu posso esperar um pouquinho mais do doutorado, não vai fazer diferença da minha vida. Eu não vou morrer porque eu não vou fazer o doutorado agora, entendeu? Eu não preciso dessa correria. Eu posso, com calma, pensar, amadurecer, aprender direito, porque a gente acha que sai da faculdade, a gente não sabe nada, entendeu? Nem Eu acho que mestrado, nem com cada doutorado. ano que vai passando, a gente vai ficando mais maduro, a gente vai vendo que a gente sabe menos, né? É muito uma pouco. sensação de... Basta você, por exemplo, você ir em uma conversa com amigos, com colegas, e você vê a quantidade de informação, de coisas novas que a gente não que a gente não tem nem a ideia de que está acontecendo, que tá movimentando a doutrina, que está movimentando a jurisprudência, todo de uma novidade. E eu acho que, para você fazer, por exemplo, um mestrado ou um doutorado, eu acho que você tem que estar minimamente amadurecido. Primeiro, para saber o que você está fazendo. Sim. Entendeu? E depois para você ter um bom retorno. Um retorno que eu falo no sentido acadêmico, no sentido de consciência de temas, de consciência de desenvolvimento de o que é uma pesquisa. Então, você tem que ter um certo amadurecimento. Eu acho que eu amadureci um pouco na porrada na época do mestrado. Então,
dei uma segurada para fazer assim, vou fazer o doutorado um pouco mais velho. E aí, quando tu foi fazer o doutorado, já estava com o código E aí, hoje o que não mais aconteceu? novo, né? Na época que eu fiz o doutorado, a linha de pesquisa era em precedência e mudou. Entendeu? Mudou no edital. E eu conseguiria submeter de novo, eu submeti com a mesma com o mesmo projeto que eu já tinha feito. Eu já estava amadurecendo o projeto já há algum tempo. E aí cheguei lá, quando eu passei, não sei o que, primeira reunião, meu orientador foi o professor Fred, ele chegou para mim e falou, velho, eu quero que você fale sobre tal tema, acho que tal tema bacana que precisa ser falado, precisa ser pesquisado. E aí surgiu a ideia de falar sobre o 327 parágrafo 2º, certo? Relacionando aqui o procedimento comum com o procedimento especial. Porque, peraí, rapidinho, porque agora tu puxou a pergunta que eu iria fazer, que é justamente para tu falar um pouco do 327, parágrafo 2º, para todo mundo. Beleza. Então, eu acho o 327 uma potência, tá? É um artigo que o parágrafo 2º, especialmente, o 327, parágrafo 2º, é um artigo que está aparentemente escondido, está lá no código. É um dispositivo só, dentro de um universo de dispositivos, certo? E você chega assim, consegue extrair dele um conteúdo eficacial, consegue extrair dele uma série de aspectos normativos que dá a esse dispositivo, digamos assim, uma grande capacidade de transformar a forma como você relaciona o procedimento comum com procedimentos especiais. Né? Eu acho que foi uma grande sacada do legislador esse dispositivo que tem exatamente essa potencialidade. Ele chama atenção para uma nova função, uma nova realidade do processo civil no ponto de vista do procedimento, da forma que se deve enxergar o procedimento. Né? Eu acho que quando tu, até no teu livro, na tua tese, tu chega a falar num momento sobre ser preferível o procedimento comum. Tu acha que é preferível o procedimento comum? Porque, assim, hoje a gente já tem uma noção que o procedimento comum não é só um procedimento, né? A gente tem vários, acho que Fred até fala de circuitos, né? A gente tem vários circuitos do procedimento comum, mas tu acha que existe uma preferibilidade do procedimento comum? O que acontece? O procedimento comum, ele me pareceu um grande corpo de normas, um grande corpo ali de regramentos, disposições que tem um caráter modular, certo? Como assim? Você consegue pegar um procedimento comum como se fosse assim, eu estou precisando montar uma estrutura aqui para fazer esse estúdio. E aí eu consigo jogar o procedimento comum como se fosse a base. A parte assim, arquitetônica, eu consigo juntar isso aqui é o procedimento comum. Agora eu estou precisando de um microfone que atenda a tais características. Eu consigo pegar um microfone X, Y, Z e encaixar nesse procedimento comum. Eu consigo pegar uma forma de uma cadeira Y, Z, eu consigo mudar aqui para atender a uma necessidade. Eu preciso de uma cadeira mais alta, preciso de uma cadeira mais baixa. Eu acho que o procedimento comum, ele trabalha nesse sentido. Você consegue ter uma modulação a depender da necessidade que você tiver dentro do processo. Então, você não tem um script, algo que é absolutamente cerrado, algo que é absolutamente fechado. Você consegue modificar esse procedimento. Até mesmo nesses circuitos, né? Exatamente. E modificar à medida que o processo vai se desenvolvendo. Certo? Por exemplo, por que eu vou aplicar o mesmo... Aí eu vou usar essa expressão. Por que eu vou aplicar o mesmo circuito de um processo, por exemplo, que depende de prova para um processo que, por exemplo, não depende de prova, ou que houve ali uns efeitos materiais de uma revelia. Uhum. Não faz sentido, certo? Por que eu vou fazer uma audiência se eu não vou ter a produção de uma prova oral, por exemplo, certo? Aí vocês poderiam me perguntar, poxa, mas isso é novo? Isso é algo que é visto só após 2015? Do ponto de vista da técnica, eu diria que sim. Do ponto de vista assim, das disposições normativas, eu diria que sim. Agora, do ponto de vista da construção doutrinária da ideia, não. Entendeu? A gente fala
quer dizer, a gente, quando fala, a doutrina fala sobre a questão da flexibilização procedimental já há bastante tempo. A gente tem aqui textos da década de 60, textos da década de 50. O Galeno Lacerda, por exemplo, já trabalhava com a questão da adaptabilidade do processo, a questão da adaptação. Você tem a própria ideia da instrumentalidade das formas. Então, você tem algo que vários autores trabalhavam, formalismo valorativo, Carlos Alberto Alvaro, um livro, para mim, é fundamental para a gente entender hoje flexibilização procedimental. E aí você tem vários textos, várias construções ideais para a gente chegar hoje, que a gente tem no CPC, dito de maneira muito explícita. Eu sem querer falar demais, Gabi, eu brinco com meus alunos, eu acho o seguinte, é muito fácil hoje dar aula, porque muito daquilo que eu aprendi como doutrina, como jurisprudência, está no código. Então, você consegue pegar o código e assim, poxa, vou destrinchar isso aqui, trazer um comentário aqui, outro ali, para tentar dar uma interpretação melhor ao CPC, mas eu acho que o CPC tem essa vantagem, e o 327 para a segunda é um exemplo disso. Tu fala também, né, sobre acumulação de pedidos, e a compatibilidade de procedimentos diante de uma acumulação. E quando não houver compatibilidade? Aí que tá. Quando a gente pensa a questão da acumulação de pedidos, eu acho que esse é o pontapé inicial. Eu acho que é a desculpa para a gente aplicar a flexibilização. A ideia é a seguinte, você tem um 320, por que o parágrafo segundo está no 327, não está espalhado como um artigo no código, como, por exemplo, quando você fala em negócio jurídico processual, você tem lá o 190, que é um artigo isolado. Por que você não tem um parágrafo segundo isolado num artigo do CPC? Tá? Porque eu acho que precisava de uma desculpa para dar o pontapé. E eu acho que a desculpa para dar o pontapé foi a acumulação. Nessa flexibilização foi a ideia de acumulação. Então, você tem aqui... onde é que a gente vai partir? Gente, vamos partir da acumulação. Você tem aqui escolhas de pretensões, certo? Que, teoricamente, do ponto de vista legal, se aplicaria a procedimentos distintos, certo? Vamos usar o que como base? Vamos usar o procedimento comum, está no Código de Processo Civil, todo mundo conhece, e aquilo que for necessário de técnica especial, vou trazer para dentro do procedimento comum. Pô, isso é genial, pô. É genial. Eu dou uma desculpa, inauguro um sistema de flexibilização, e as pessoas aplicam e às vezes nem percebem. Nem percebem que está aplicando, entendeu? E talvez você pergunte, isso aqui como é que você vê isso na prática? As pessoas aplicam? Vou ser sincero a você. Vou ser muito sincero a você. Eu acho que ainda existe um certo pudor com questões relacionadas à flexibilização procedimental. E não é culpa dos aplicadores do direito, não é culpa da parte dos técnicos, certo? Jurídicos, advogados, dos magistrados. Eu não acho que seja desconhecimento. Eu acho que existe um certo pudor porque a gente foi treinado, e aqui eu estou falando de um processo civil que, se a gente pensa o Oscar von Billon, tá? A gente tem menos de 200 anos. Então, a gente foi treinado dentro desse contexto a ter, de certa forma, algum resquício de formalismo, de alguns resquícios de um método, de uma forma de você pensar o processo, que é extremamente formalista. Exemplo. Se você falar isso, se estivesse vivo hoje, Calmon de Passo seria, com certeza, um dos maiores críticos desse dispositivo. Ele escreve criticando a questão da flexibilização, ele fala sobre o devido processo legal, e eu acho que faz sentido você ter esse pudor por conta de uma necessidade de segurança. Então, tu acha que nesses 10 anos de código a gente ainda tem, mesmo com uma doutrina sólida falando sobre flexibilização, mesmo com dispositivos falando sobre flexibilização, a gente ainda não tem a flexibilização que você, por exemplo, imaginou que se teria em 10 anos? Para falar a verdade, eu quando escrevi a tese, e eu muito também por influência do Fred, eu joguei a ideia, certo? Joguei a ideia dentro de uma possibilidade que eu vejo dentro do 327 para a segunda como uma potencialidade. Eu acho que a tese foi muito mais plantar uma semente daquilo que era possível se extrair dentro daquilo que já existia no CPC. Então, tu não tinha muita noção da consequência, não pensou muito sobre o impacto do dispositivo, assim. Para ser sincero, eu
eu tinha uma preocupação, mas eu acho que precisava ter alguém, aquela ideia precisava ser dita, Sim. entendeu? Eu acho que quando o Fred disse assim, pô, você tem que falar sobre esse artigo, na época da minha orientação, eu acho que a ideia dele também era essa. Aquilo precisava ser dito, aquilo precisava ser, as pessoas precisam ter, digamos assim, noção da potencialidade que era o dispositivo, certo? Então, eu vejo assim, a questão é, se no futuro a gente conseguir pelo menos alguma coisa de flexibilização dentro do contexto que a gente defende, excelente, entendeu? Mas isso precisava ser dito. Ainda que a gente não tivesse noção, não tinha como prever, não tinha como prever. E eu ainda acho, sinceramente, que o 327, parágrafo 2º ainda não é aplicado como ele pode ser aplicado. Tá? Por conta exatamente disso que eu estou falando para vocês. Existe um certo pudor, existe uma certa preocupação com segurança, existe uma certa preocupação de como vou aplicar, certo? Apesar de que a gente traz, por exemplo, uma série de formas de aplicação do dispositivo, limites, etc. Você tem, de certa forma, uma preocupação que, voltada aqui à questão do devido processo legal no sentido formal. Tá? Então, eu entendo muito o aplicador. Eu, por exemplo, se fosse juiz, se fosse promotor ou advogado que fosse aplicar o dispositivo, eu ia muito mais na literalidade dele do que dentro desse contexto de aplicar. Tentar trazer. Deixa eu te fazer, eu queria voltar um pouco para falar um pouco mais de você, assim, eu queria saber da tua atuação como professor. O que é que tu mais gosta, assim, na faculdade? O que é que tu menos gosta na faculdade? Já que a gente já falou do teu mestrado, do teu doutorado, da tua vida, do teu surf. Rapaz, o que eu mais gosto da faculdade? Primeiro, eu gosto do convívio, do ambiente universitário. Eu acho que o ambiente universitário é um ambiente de crescimento pessoal. Muito mais do que a ideia de crescimento intelectual que vem associado. Eu acho que estar na faculdade você ter um vínculo com algo maior, certo? Um vínculo com a comunidade maior, com pessoas que estão ali, mesmo para concordar e discordar de você, mas com um objetivo que é único, que é crescer pessoalmente. A gente vê assim, faculdade eu vou para aprender. Não, você vai para ser uma pessoa melhor. Que eu acho que é o objetivo de vida. Sim. A vida, eu penso isso, vou falar um pouquinho. Aí, aqui é o momento. O momento é esse, né? Este é o momento da filosofia. Eu fico olhando assim o pessoal lá do skate. Eu gosto muito de esporte, então, principalmente por culpa de Adriana, eu apaixonado por esporte, não. Eu pego o skate, eu vejo, por exemplo, o pessoal do skate, o Japinha, quando ganhou lá uma medalha de bronze nos Estados Unidos, ele falou assim, poxa, mas tá sozinho é frio. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a faculdade dá aquele calor. É verdade. Gente. Tá num ambiente que permite isso. Então, eu acho que a vida não faz sentido. A vida não tem sentido, a não ser uma coisa. Eu só quero um sentido na vida, que é tentar ser uma pessoa melhor. Então, eu guardo para mim, porque se você começar a pensar, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Você não vai achar motivação. Você tem que, velho, isso está acontecendo comigo porque eu preciso ser uma pessoa melhor. Esse é o objetivo de vida de cada um. E é verdade, lá a gente tem esse espírito, né? Eu acho que tem essa coisa da união. E a universidade é isso. A universidade é isso. Então, você não vai para a universidade só para aprender. Você vai para a universidade para melhorar enquanto ser humano, enquanto pessoa. Entendeu? E como professor, a gente aprende muito mais, eu acho, E como professor, eu tenho uma vantagem. Eu só vou sair dali ou quando me expulsarem ou quando eu não tiver nenhuma condição de estar mais ali. Então, você tem essa chance de estar de maneira mais longeva naquele ambiente que você gosta. Eu acho que é a grande vantagem de ser professor. E o que é mais difícil, assim, para tu? Além de corrigir prova? Eu acho que eu sou não sei se eu sou uma das únicas, mas da última vez que eu postei no meu Instagram que eu estava corrigindo prova e que eu estava curtindo corrigir prova, eu recebi várias mensagens assim de professores dizendo, não é possível que você gosta. E eu disse, eu gosto de corrigir prova. Tu não gosta de corrigir prova? Não, eu não gosto de corrigir prova, não. Eu corrigi porque... Não, porque tem que corrigir, mas assim... Entendeu? Eu não gosto de corrigir prova, não. Agora, o que me incomoda em ser professor? Eu acho que professor é uma profissão difícil. Né? Ser professor é uma profissão difícil. Aí eu fazer um pouco de merchan aqui, trazer um pouco de brasa para minha sardinha. Eu acho que o professor precisa ser valorizado. Então, eu acho que o professor precisa ganhar melhor. Eu acho que o professor precisa ter melhores condições de trabalho, certo? Eu acho que o professor precisa ter uma boa estrutura de estar podendo pesquisar, estar podendo
tá podendo, tá pensando, refletindo, e a gente sabe que a gente reflete melhor, a gente pensa melhor quando a gente está bem, quando a gente está coberto, né? No ponto de vista não só de condições financeiras, condições de vida, mas também coberto por pessoas que lhe apoiem, entendeu? Eu acho que difícil de ser professor é você perceber que a gente não tem tanto esse apoio, a gente consegue apoio uns nos outros. É verdade. Seja nos colegas, seja nos alunos. Nos alunos, eu entendeu? acho que a gente consegue apoio suporte. dentro dessa comunidade, mas, assim, do ponto de vista global que eu estou falando, eu acho que ser professor ainda é um grande desafio e espero que, não sei se eu vou viver para ver, mas eu espero que pelo menos a nossa geração, pelo menos a geração que venha, de novos professores tenham melhores condições do que a gente tem hoje. E apesar que eu já me acho um privilegiado, certo? Ter trabalhado e trabalhar em instituições de ponta, instituições de renome, instituições que já me garantem grandes condições de trabalho e uma boa remuneração, né? Assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu disseste que não gosta de corrigir prova e de orientar. Tu gosta de orientar? Gosto de orientar. Eu acho que a orientação é um momento que você está ali para trocar uma ideia. E a grande vantagem de você ser orientador é você não ser orientando. Entendeu? Porque não sei se acontece com você, mas na época quando eu estou escrevendo para uma tese ou alguma coisa assim, fica parecendo um relógio rodando. É horrível. Fica um negócio meio sobrenatural. Eu acho que quando a gente está nesse momento, eu falo isso bastante, assim. É a primeira coisa que eu penso quando eu acordo e é a última coisa que eu penso antes de dormir. Então, quando você está no momento escrevendo uma tese, se dedicando, sua cabeça não para. Não, então, assim, é muito cansativo. É desgastante demais. Fica um reloginho aqui, ó, na cabeça. Na minha cabeça é um relógio digital, entendeu? Assim, um cronômetro, entendeu? Rodando, o tempo acabando, assim. Aí fica, poxa, como orientador, você não tem isso, velho. Não é você que vai escrever. Mas você não entra na pressão do tempo deles entregarem, não? Não, sabia que eu não sei se eu sou relapso ou se eu sou muito flexível, entendeu? Pô, mas eu conheço gente, eu acho que essa questão de metodologia de orientação. Eu conheço gente que marca cronograma, não sei o quê. A Adriana mesmo marca. Sou eu também. Eu sou a pessoa dos cronogramas, você sabe, você me conhece. Você acha que... Não, deixa a galera, eu acho que todo mundo... Eu escolhi dar aula para adultos... Justamente para eles andarem. Porque eu acho que a liberdade faz parte, da pesquisa. E eu não vou ficar consumindo, não. Eu tô aqui para trocar uma ideia, para tentar dar um alento para a pessoa. Tô desesperado, velho, calma. Vamos lá, respira, vai de fundo, fecha o olho aí, sente o abdômen. Vai na paz, entendeu? Massa, gostei. Eu sou uma orientadora mais assim, de prazos, eu gosto de ter, até porque eu acho que, pra mim, entendeu? Também não é só por conta dos prazos que eles têm que cumprir na universidade, mas também porque eu acho que eu preciso me organizar para corrigir os trabalhos, então, enfim, mas eu vou... A gente tem uma vantagem, eu digo, como professor de UFBA, de faculdade, não só da UFBA, mas universidade pública, se eles, por exemplo, perderem esse prazo, eles têm outro semestre para fazer e não vão pagar. Não, que horror. Mas mas é verdade. Entendeu? A vantagem, digamos assim, eu vou assim, poxa, se ele perder o prazo, velho, eu vou dar todo o apoio, vou continuar orientando, mas, velho, eu sei que não vai ter consequência financeira. Tem gente que já passou na OAB, tem gente que já tá naquela situação ali. Não sei se eu sou muito miserável, mas... Não, eu fico tensa. Deve ser uma questão de... Eu não consigo, assim, levar numa boa e não me preocupar com o prazo deles. Eu ainda tenho essa... Mas eu vou pensar sobre isso, vou refletir mais. Não que você esteja errado. Eu acho que é forma de trabalhar. De encarar a orientação. Às vezes eu penso que eu posso estar errado, né? Eu acho que não tem certo ou errado, entendeu? Acho que não tem certo ou errado. Mas eu acho que se pensar... talvez eu tenha que pensar para eu também não absorver tanto o nervosismo e a tensão num prazo que não é meu propriamente, né? Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é eu queria que você indicasse um livro. Se você pudesse indicar um livro para todos os estudantes de direito, um livro jurídico e um livro não jurídico.
Pode fazer seu merchan, se você quiser. Livro jurídico agora depende do objetivo. Poxa, eu tenho... Qualquer um é livre. Eu tenho tá? várias... Sim, livros que eu falo nas aulas, eu digo assim, gente, isso aqui é alfabetização jurídica, tá? Processual. Tá. Eu tenho alguns, por exemplo, o capítulo de sentença, eu acho a alfabetização jurídica do Cândido Rangel de Marco. Eu acho que o Kazuo Watanabe, que não é Jedi, mas é um mestre, a cognição no processo civil, acho que sensacional ali, para mim, alfabetização jurídica. Teoria dos fatos. Aí, se você não conseguir estudar Ponte de Miranda, porra, volume 1 Ponte de Miranda, aquele início ali, porra, sensacional, velho. Ou você não tem condições de estudar Ponte de Miranda, sei porque a linguagem do cara é meio diferente, entendeu? Vai para o Marcos Bernardo Mello, com a Teoria dos Fatos, pelo menos o Plano da Existência, para mim, alfabetização jurídica. Então, você tem vários livros em processo. Porra. Aqui trazendo um pouquinho para a minha pesquisa, eu citaria, além do meu livro, né? Depois, eu também trouxe presente para você. Ai, a gente trocou livros, porque aqui dentro tem um livro, então a gente trocou livros. Então, Obrigada. Além do meu livro, aproveitar aqui. Faz o merchan. Certo? Procedimento comum em suas relações com os procedimentos especiais, tá certo? Minha tese de doutorado. É um livro, você diz, pô, mas esse livro é 2020. Mas é o que eu falei, eu plantei a semente aqui. Claro. Não mudou. A ideia tá aí. A ideia tá plantada, acho que a gente precisa aplicar. E tem muita coisa para se pesquisar. Que eu Obrigada. Gabi, Bernardo, meus queridos amigos. Então, tem meu livro, tem o Carlos Alberto Alvaro, que eu falei, o formalismo valorativo dele, que é excelente, sensacional. Também acho que é uma alfabetização jurídica. Tem um livro que eu gosto pra caramba, é um livro pequenininho, é do professor Fred, do professor Antônio Passo Cabral e do professor Léo Cunha, que é o Procedimentos Especiais. Sensacional o livro, muito bom. Da coleção amarela, né? Daquela coleçãozinha amarela. Um livrinho, assim, curto, você consegue matar ele em uma leitura rápida, num dia assim. É um livro denso, mas é um livro curto e tranquilo. E a leitura, os caras escrevem muito bem, então... É fluido, muito, né? Muito, muito tranquilo. Então, entre outros livros. Então, eu sou assim... Eu pedi um livro, ele me dá 7 livros. Inclusive, eu tô lendo um agora que não tem nada a ver com processo civil, que é do professor Paulo Modesto, né? Que é o direito administrativo de experiência. Eu acho sensacional. De experimentação, eu acho sensacional esse livro. E não é de processo civil. Então, eu sou aquele cara que gosta de ler várias coisas. Inclusive... jurídico. Um não jurídico. Tem vários. Não, mas se você fosse escolher um para indicar, pra gente finalizar com a indicação de um livro não jurídico, já que a gente trocou livros hoje. Poxa, clássico. É novo, mas é clássico. Tortarado. Pronto. É sensacional do Itamar Vieira Júnior, né? Maravilhoso. É sensacional, poxa. Clássicozão, Dom Casmurro, adoro, entendeu? Ainda escolheu nacionais. É claro, Gostei. Assim, pô, tá bom. Tem A Morte de Ivan Illich, que é um livro que é pequenininho também, é sobre um advogado, então, que faleceu. Acho que é um livro, digamos assim, de estrangeiro, né? Foi Tolsky. Então, pra você dizer que eu não falei de livro de estrangeiro. Não, mas eu gostei. Outros livros, gostei. Tem vários outros que eu gosto, assim, de leitura. Deixa eu ver. Eu não consegui terminar de ler 1984. Certo? Eu também não, ainda não terminei. Eu não consegui terminar de ler, vocês falam, eu estava começando a ler, como estava um momento meio obscuro do universo. Sim. Eu prefiro assim, velho, eu não vou conseguir terminar de ler esse livro sem entrar em depressão, não. Então, eu parei. Aí deixou um momento. Deixei. Então, eu gosto de vários livros. Então, eu queria ler mais. Entendeu? Eu queria ler mais, vou ser sincero a você, eu não tenho tempo. E eu leio muito livro técnico também, de vários temas, de vários assuntos. Mas eu sei que você gosta de ler, por isso que eu coloquei a pergunta. Tem um que tá na minha cabeceira, a Vegetariana. Eu já li. Eu não li ainda. É maravilhoso. Entendeu? É maravilhoso. A minha coisa foi a Adriana, inclusive. E eu te dei aqui A Cabeça do Santo. Massa. Pra você. Oxi. Acho que tem tudo a ver com o seu aniversário, com a data. Tassi, eu queria te agradecer muito, foi massa. Foi muito legal. Foi melhor do que... Eu sou um cara tímido, entendeu? Mas ficou à vontade, ficou tranquilo? Fiquei muito tranquilo. Que Acho bom. É porque não tem plateia. Obrigada, de verdade. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço, viu? Beijão pra vocês. Pessoal, beijão. Tchau, pessoal. Obrigada.